Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 25 de setembro de 2021. Shabbat Shalom. Ontem, uma auditoria sobre 2.100.000 votos no condado de Maricopa, no Arizona, foi divulgada ao público. Constatou-se que, de fato, Joe Biden venceu no condado e provavelmente venceu no estado também. A versão oficial, ou seja, a versão da grande mídia, é de ufanismo nesse momento. A CNN, por exemplo, chegou a dizer na quinta-feira, comemorando já na quinta-feira o resultado da sexta-feira, com as seguintes palavras: a revisão partidária de 2.100.000 votos na eleição dos Estados Unidos de 2020, realizada no condado de Maricopa, no estado do Arizona, encontrou uma contagem de votos quase idêntica ao resultado oficial apurado anteriormente, segundo um rascunho do relatório. O resultado preliminar da contagem, que foi solicitada por republicanos, mostra que quem recebeu votos a menos do que o divulgado oficialmente foi o presidente eleito Joe Biden e não Donald Trump, como aliados do ex-presidente repetem desde que ele foi derrotado na eleição. Ou seja, reafirma a vitória do democrata, que teria ganho o pleito com uma diferença de votos de Trump ainda maior do que fora registrado. Os republicanos do Senado estadual, que aproveitam as mentiras do ex-presidente Trump sobre a fraude eleitoral generalizada e contratam a empresa inexperiente Cyber Ninjas para produzir o relatório, devem detalhar suas descobertas em uma apresentação pública na sexta-feira. Tudo isso é matéria da quinta. Bem, de fato, a empresa, a chamada Cyber Ninjas, concluiu que houve sim vitória de Biden no condado. Ponto. Acontece que a mídia não está mostrando a sequência dos fatos, e vamos a ela. Bem, aqui nós temos o mapa eleitoral dos Estados Unidos. Vamos ao condado, ou melhor, vamos ao estado do Arizona. Joe Biden venceu no Arizona com 1.672.143 votos. Donald Trump teve 1.661.686 votos. A diferença aqui é de pouco mais de 10.000 votos. 10.000 votos, 10.400 e alguma coisa. Não sou bom de matemática, mas é isso. 10.400 e alguma coisinha em favor de Biden. Presta atenção, 10.000, só 10.000 votos teve Biden na frente de Trump. Agora vamos àquilo que a mídia não mostra. A Cyber Ninja, apesar de ter confirmado a vitória por conta da recontagem dos votos, a vitória de Biden, disse e levou isso a presidente do Senado estadual do estado do Arizona, levou essa informação de que 57.000 cédulas estavam irregulares. É isso mesmo. Biden venceu no estado por 10.000 votos de diferença. Acontece que só no condado de Maricopa haviam 57 votos, 57.000 cédulas irregulares. 5 vezes mais do que o resultado final no próprio estado. É claro que isso compromete toda a eleição no Arizona. É o que diz, por exemplo, o SGT Repórter. A mentirosa mídia da esquerda vai tentar enganar, iludir o país e alegar falsamente que a auditoria prova que Biden de alguma forma venceu. Isso é uma mentira descarada, como dizer que 2 mais 2 é igual a 5. Mas o que mais você esperaria da mídia atualmente? Pergunta o SGT.
Se Biden ganhou o estado por 10 mil votos e a auditoria forense de apenas um condado obtiver 54 mil votos inválidos, são 57 mil, aqui está errado. Está errado no SGT. O resultado da eleição é inválido e deve ser cancelado, enquanto outros condados estão adiantados para obter o quadro completo em todo o estado. Bem, é claro que a esquerda está ridicularizando toda esta tentativa de mostrar a fraude por parte de Donald Trump e seus eleitores. Mas, seja como for, as coisas estão vindo à tona. 57 mil votos irregulares não podem ser ignorados. Não é mesmo? Pois é. Só que outros estados, como por exemplo o Texas, também anunciou uma auditoria forense completa dos 4 maiores condados do estado, todos dominados por democratas, digamos assim, um tanto quanto suspeitos. E isso, ainda que a esquerda inteira e a grande mídia façam chacota das tentativas de Trump, repercutirá, diz o SGT, implicará profundamente nas eleições de 2022. Isto é, se houver América até lá. A pergunta, ou melhor, a dúvida que fica, se haverá América até lá, é pertinente, porque muitos analistas trabalham com a hipótese de que Joe Biden, o governo Biden, tentará algo absurdo ou extremamente improvável nos próximos dias. Quem sabe nos próximos 7 dias, 15 dias, um mês, não importa. Porque a situação está ficando muito difícil para Biden, apesar da mídia colocar sempre um obstáculo à verdade. Nós vimos como as coisas são feitas. Aqui no Brasil, por exemplo, o 7 de setembro foi sepultado por números irreais. Você acredita que haviam apenas 200 mil populares na Paulista no dia 7 de setembro? Você acredita nisso? Bem, mas isso é a versão oficial que emplacou, que pegou. Só que essa versão oficial, comparada aos fatos reais, ela não tem a mínima sustentação. E como vivemos no mundo real, é preciso sim ter uma certa atenção ao que está acontecendo além da mídia. E nos Estados Unidos, no mínimo 90 milhões de pessoas já se levantaram contra tudo isso que está acontecendo desde que Biden assumiu, acontecendo na América, como, por exemplo, a desastrosa e desumana retirada das tropas americanas do Afeganistão e agora a crise na fronteira sul do país. Os americanos estão se levantando e os analistas dizem que por conta disso e de todas as evidências de fraude eleitoral, Joe Biden armará um esquema nos próximos dias para gerar uma falsa unidade na América. Ninguém sabe o que pode vir por aí. Muitos acreditam que uma queda geral nas comunicações aconteça. Uma destruição total, por exemplo, da internet por alguns dias, culpando, evidentemente, uma cyberguerra ou um ataque cibernético da China. Para o quê? Para unir o país. Se alguma coisa muito grave acontecer, Biden virá em seguida para dizer o seguinte: é hora de deixarmos as nossas diferenças para lá e nos unirmos todos contra um inimigo comum. Perceberam? É assim que a coisa anda. É possível que realmente aconteça um ataque terrorista de grandes proporções, ou a queda da internet, sabe-se lá, algo que possa servir como material republicano, por assim dizer, material de convencimento republicano.
Não estou falando do partido. Estou falando no sentimento de patriotismo que possa, enfim, unir toda a nação. Estão vendo? Estamos sendo atacados por uma nação inimiga. É hora de deixarmos as diferenças de lado e nos unirmos todos em direção a uma única finalidade. Tudo isso capitaneado por Biden, Obama, George Soros, etc. e tal. Bem, nós conhecemos esse filme. Nós vimos agora, por exemplo, personalidades como Bergoglio, como Macron, como Angela Merkel, como, enfim, vocês sabem, como o próprio Biden, pedindo uma união mundial para derrotar um inimigo comum. Todo mundo sabe qual é o inimigo. Quando é preciso sustentar um projeto de poder à custa de uma unidade que não é orgânica, que não existe, eles inventam, sim, um inimigo poderoso. E é isso que preocupa os analistas na América. Eu pensava, cheguei a imaginar no passado que esse inimigo poderoso seriam os aliens. Mas como tudo era meio fictício ainda, quem sabe os aliens foram substituídos por algo bem menorzinho. Bem, mas é isso. Enquanto eles inventam crises e mais crises para gerar uma unidade aparentemente orgânica, a vida real segue seu curso, quase que em direção a uma tragédia inominável. É o que estamos vendo, por exemplo, em relação às liberdades. Está no fim. Todos estamos sendo cerceados por causa desta luta contra um inimigo comum. Já imaginaram aqui no Brasil, alguns dias depois da vitória de Lula, nas urnas, o povo insatisfeito, as pessoas revoltadas, não acreditando no resultado da eleição, e, de repente, algo terrível acontece no país para que o mandatário, o ex-presidiário, diga à nação que é preciso deixarmos as diferenças de lado para lutarmos contra um inimigo comum. Já imaginaram? Pois é uma forma do povo esquecer o que de fato está acontecendo, ou seja, esquecer as maracutaias todas que levaram essa gente ao poder para que, unidos, vençamos os inimigos. Uma das experiências mais vergonhosas da minha vida foi logo na infância, quando menti descaradamente para o meu avô. Eu vinha de um lugar e meu avô perguntou: de onde você está vindo? Disse eu, inocentemente talvez, não foi por grande maldade, mas disse eu que estava em outro lugar e não naquele que de fato estava. E meu avô perguntou: que lado fica este lugar? Então eu pensei: fica para lá. Ah, para lá? E o que vocês fizeram lá? Nós fizemos isso, aquilo e aquilo outro. Bem, e a cada pergunta eu tinha que aumentar a mentira original para sustentar a narrativa. Até que meu avô disse, batendo no meu joelho: pare de mentir, eu sei onde você estava. Claro que eu fiquei envergonhadíssimo, mas a grande lição que ele me deu foi a seguinte: quando você conta uma mentira, é obrigado a sustentá-la. Só que você não pode sustentar uma mentira com outra mentira. Porque se assim você o fizer, terá que ainda aplicar uma terceira mentira para sustentar a segunda, uma quarta para sustentar a terceira, até que finalmente você entre num mundo totalmente confuso, falso e impossível de ser sustentado. Chega um momento que a mentira toda cai por terra, em cadeia, percebe? É o que estamos vivendo. Eles contaram uma grande mentira para a humanidade, agora terão que inventar outra maior para sustentar a primeira, e logo mais uma terceira para sustentar a segunda. E assim, claro, estamos com o nosso futuro garantido, no inferno. Até depois.